Aquela grande área alagada, ela foi organizada após a chegada de Maurício de Nassau no Brasil no ano de 1637. Com a compra daquele terreno, Maurício de Nassau ele construiu um grande império, que seria o Palácio de Friburgo, onde hoje, na verdade, existe a Praça da República. Construiu para que servisse como sua casa e o seu ponto de despacho. Lembrando também que ao redor do palácio existia o primeiro zoo botânico existente no Brasil, onde foi trazido espécies de vários outros continentes para compor aquele espaço. No ano de 1644, Maurício de Nassau ele partiu. Com a sua ida, os holandeses invadiram o seu palácio e ali fizeram seu quartel. Agora eu vou contar uma breve história sobre a ocupação da ilha de Antônio Vaz, no atual bairro de Santo Antônio. No pequeno espaço da ilha do Recife, construíram muitas casas, sobrados e armazéns, do modo que nenhum terreno ali ficou desocupado. Uma planta do Recife é de Antônio Vaz, do ano de 1637. Dá uma boa ideia da ocupação das terras. Vê-se a ilha do Recife protegida por mar, por longo arrecife, a sua ligação com Olinda, pelos Istmos, onde se encontram antigos fortes portugueses e de São Jorge, o Brum e os mais Reduto. Localizada no bairro de Santo Antônio, a Praça da República foi projetada pelo engenheiro Emily Beringer em 1875. Após o fim do Império, em 1937, ela foi reformada pelo paisagista Burle Marx. A intervenção de Marx foi sutil. Ele conservou os eixos do projeto anterior, que conduzem o visitante aos prédios importantes do entorno, como o Liceu de Artes e Ofícios, o Palácio da Justiça, do Governo e o Teatro de Santa Isabel. Esses caminhos foram alargados e guiam os passeios para o ambiente externo à praça. Também guia quem está do lado de fora para uma fonte luminosa, no seu centro, rodeada por um passeio circular em pedra portuguesa. As calçadas com desenho em pedra portuguesa, passeios em terra batida, ladeados por canteiros gramados, complementam a paisagem da praça. Os passeios são sinuosos, de modo a cercar o visitante com uma aura aconchegante que o isola da correria do mundo exterior. Para sentar, bancos antigos decorados, bancos curvos de concreto sem encosto e bancos de madeira tipo veneziano. A composição florística proposta por Burle Marx teve a intenção de dar força ao traçado renascentista, que valoriza os três edifícios e as águas. Nesta marcação, a verticalidade e monumentalidade das palmeiras imperiais indicam os eixos estruturadores da praça. No conjunto da composição, destacam-se ainda as palmeiras catolé. Os canteiros simétricos foram ressaltados pela vegetação arbórea nativa, como os cajueiros, as mangabeiras e o pau-brasil, além de espécies exóticas como o tamarindo. Elementos como gradil de ferro, calçadas com desenho em pedra portuguesa, passeios em terra batida ladeados por canteiros gramados, obras de arte como esculturas de bronze, que correspondem às divindades clássicas da mitologia greco-romana, estátuas de personalidades importantes também estão presentes na Praça da República. Os esforços mecânicos são de fundamental importância para a resistência dos materiais, pois o direcionamento do estudo visa delinear como dimensionar uma peça ou elemento de um aparelho para que suporte os efeitos que os esforços mecânicos realizados por alguma estrutura específica ou geral estarão atuando sobre o mesmo. Segundo Johnston, 1996, o esforço é uma força que pode ser aplicada em um corpo de várias maneiras, ocasionando inúmeras formas de solicitações, como tração, compressão, cisalhamento e esforço normal. Uma placa de orientação com o nome do lugar será proposta para a Praça da República, situada no bairro de Santo Antônio. A placa será confeccionada em Massaranduba, tem peso de 520 kg, está em equilíbrio e suspensa por cordoalhas de aço zincado. O cabo A tem ângulo de 45 graus em relação ao eixo X e o cabo B, ângulo de 30 graus em relação ao mesmo eixo. Estão presos em uma estrutura em forma de L invertido e se unem ao ponto C, conforme figura.
Foi calculado o esforço de tração ocorrido nesses cabos, a fim de encontrar a bitola ideal para suportar tais esforços e, consequentemente, otimizar a compra desse material. Placa essa com medidas de 2 metros de comprimento, 1 metro de altura e 20 centímetros de espessura. Convertendo o peso da placa para Newton, encontramos que o peso é igual a 5.101,20 newtons. Destrinchando o cálculo das trações em cada cabo, encontramos que a tração no ponto AC é igual a 5.106,31 newtons e no ponto BC igual a 2.945,34 newtons. Segundo a tabela de Cordoalhas, encontramos os seguintes valores. A tração no cabo A, sendo equivalente a 5.106,31 newtons, será igual a 520,70 kgf. E a tração no cabo B, equivalente a 2.945,34 newtons, será igual a 300,44 kgf. Esses cálculos são necessários para encontrarmos o coeficiente de segurança. Calculando esse coeficiente, encontramos que no cabo A é igual a 598,81 kgf e no cabo B é igual a 345,51 kgf. Com base nas informações citadas, encontramos que o valor da bitola a ser utilizada é de 4 milímetros, suportando assim a força de tração exercida pela placa. E podemos concluir também que o esforço mecânico utilizado nesse caso é o de tração, pelo fato dos cabos sofrer alongamento a fim de que suportem o peso e, consequentemente, a força exercida. A de Santa Isabel é um dos exemplares de edifícios teatrais, no caso, de um grande exemplo, construído a partir de 1841 e inaugurado em 1850. Um dos poucos exemplares do genuíno neoclassicismo erguidos no Brasil na primeira metade do século XIX. Seu realizador foi o engenheiro francês Louis Leger-Valtier. Tombado pelo IFAM em 31 de 1949, representa o primeiro e mais expressivo exemplar de arquitetura neoclássica em Pernambuco. Esse prédio aqui atrás é o Liceu de Artes e Ofícios da cidade do Recife. Ele foi construído nos anos entre 1871 e 1880 para funcionar como sede da Escola de Ofícios, mantida pela Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais daqui de Pernambuco. É um projeto do engenheiro pernambucano José Tibúrcio Pereira de Magalhães, em estilo eclético, inspirado no neoclassicismo francês, composto por 2 pavimentos. Sua fachada ela sofreu pequenas modificações durante a construção, mas que não descaracterizaram o projeto inicial de Tibúrcio. Sua fachada ela é marcada por pilastras que vão até a platibanda, são arrematadas por pináculos de cimento. Sua escada única, localizada no centro da fachada, no projeto original, foi trocada por uma dupla simétrica, trabalhada em mármore e com guarda-corpo em ferro, que leva ao pavimento superior, onde existem 2 salões. Enquanto a filosofia não é negada, não existe problema para definir estética, principalmente na época clássica. O belo da natureza é colocado à frente do belo da arte segundo o idealismo germânico, onde diz que o belo na natureza deve começar para depois vir o belo da arte. Se observarmos o Palácio da Justiça no centro da Praça da República, podemos observar a conexão do belo. O Palácio da Justiça ele é composto por 5 pavimentos, tem uma área total de 2.506 metros quadrados e seus vitrais representam a primeira Assembleia Legislativa de Pernambuco. Sua cúpula sofreu alteração em sua construção. No projeto original seria mais alta, mesmo assim ela ainda é a cúpula mais alta do Brasil. Na frente da sua cúpula existem grupos de estátuas. O primeiro grupo de estátua é nomeado de A Justiça e a Família. O segundo grupo é nomeado de A Justiça e o Homem. Os 2 grupos de estátuas foram criados pelo pernambucano Bibiano da Silva. Na Sala dos Passos Perdidos existem bustos de juristas pernambucanos que já passaram pelo local. Existem algumas modificações do projeto original dentro do Palácio da Justiça. Uma delas, como exemplo, é a Sala de Casar, onde eram realizados casamentos civis.
e hoje é apenas o Salão Nobre. Construído em estilo eclético, datado de 1930, no mesmo local onde existiu o Forte Ernesto, erguido pelos holandeses. Sua pedra fundamental foi lançada em 2 de fevereiro de 1821. Sua construção foi idealizada em 1917 pelo arquiteto Heitor Melo, professor da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. O prédio é imponente, com 2 pilastrões nas escadarias de granito e uma imensa cúpula. A pedido do Conde da Boa Vista, em 1841, o engenheiro Firmino Herculano construiu o Palácio Provençal, hoje conhecido como Palácio do Estado. O edifício com 2 pavimentos, tendo grandes portadas e várias janelas na fachada. Em 1859, foi reformada para receber Dom Pedro II e sua família, quando também teve seu jardim externo batizado de Campo das Princesas, que elas não puderam usufruir disso por conta da viagem, que era muito distante para fazer de navio. Foi reformado em 1920. Com obras sendo concluídas em 1922. Entre 1926 e 1930, foi remodelado, decorado e mobiliado novamente. Em 1967, na época do presidente Costa e Silva, no governador Nilo de Souza Coelho, serviu de sede para o governo da República. No edifício histórico do século XIX, os estilos arquitetônicos predominantes da construção são o eclético e o neoclássico, e a sua fachada com características francesas. No pavimento térreo tem o saguão. No primeiro pavimento são as salas da bandeira, galeria com ex-governadores, o gabinete do governador atual e o terraço. No segundo pavimento tem a sala de visitas, sala de embaixatrizes, sala dos embaixadores, sala de banquetes, sala íntima, terraço e quartos. No hall de entrada do palácio há um grande vitral que permite a luz natural iluminar a escadaria principal. O painel de vidro colorido retrata a Revolução Pernambucana de 1817.